Olá pessoal, tudo bom com vocês? A receitinha de hoje é essa empada na marmita, super prática de fazer, com ingredientes que com certeza você tem aí na sua casa. Você pode usar no consumo e pode usar para empreender também, tá? Vamos lá? Então, não tem nenhum segredo nesse recheio de frango. Com certeza você já provou, você já gosta desse recheio, é muito saboroso e não tem erro também. Ingredientes que vai nesse recheio é totalmente opcional. Os temperos são realmente a gosto. Mas eu vou passar aqui uma base de como eu fiz o meu. E aí você se baseia nesse daí, tá bom? Eu usei 600 gramas de peito de frango desfiado, né, cozido na panela de pressão. E aí eu coloquei na panela um fio de óleo, meia cebola ralada. Esse recheio eu preferi fazer com a cebola ralada porque tem pessoas que não gostam, né, de sentir o sabor, a crocânciazinha da cebola no recheio. Então eu preferi fazer assim. Aí eu usei também 2 dentes de alho pequeno, raladinho naquele ralo fino, uma colherzinha de sobremesa de condimento misto ou cominho, uma colher de colorau ou colorífico. E aí eu coloquei, depois de refogado esses primeiros temperos, o meu frango. E dei uma boa recheada nele para poder agregar bastante sabor. Coloquei aí 2 colheres dessa mesma aí, dessa espátula da água do cozimento para dar uma liguinha a mais, né? Porque eu achei que estava seco, muito seco. Aí a partir daí eu acertei o sal é a gosto, porém a gente precisa ter equilíbrio, né? Nem tão pouco sal, nem muito sal. Agora eu acrescento aí uma colher dessa de farinha de trigo, né? Farinha de trigo, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, é usado como espessante para dar o ponto certinho assim no recheio, para não ficar um recheio muito seco. Então eu coloquei essa colher, dei uma boa refogadinha também e logo após eu acrescentei uma caixinha de creme culinário ou pode ser creme de leite também, para dar uma cremosidade a mais aí nesse recheio. Por fim, acrescentei o milho. Eu coloquei uma lata, mas você pode colocar meia lata ou pode também não colocar se você não desejar. Pode colocar também ervilha, pode colocar azeitonas, fica a seu critério. Por fim, o cheiro verde, né? Eu acrescentei aí a salsinha. Mas se você não tiver, pode colocar o coentro ou cebolinha ou tudo junto também, não tem problema nenhum. Só tenha cuidado para não colocar em demasia, né? Em quantidades muito grandes. E aí dei uma boa e última refogada para incorporar todos, né, os ingredientes aí. E ficou aí. Acertei mais um pouquinho do sal, porque eu achei que estava um pouco de sal faltando. E pronto, finalizei o meu recheio. Agora eu vou partir para a massa, que é super fácil também. Então, como eu peso tudo, eu pesei aí meio quilo de farinha de trigo sem fermento, tá? E logo em seguida acrescentei a margarina. Eu gosto bastante dessa marca aí da Qualy, porque ela tem 80% de gordura. E a quantidade de margarina são 300 gramas. Eu fui colocando aos poucos para não correr o risco de passar demais. Pronto, feito isso, você acrescenta uma pitada de sal, em torno de 2, 3 gramas também. E lava a sua mão e partiu mão na massa, literalmente. A princípio eu dei umas colheradas nela, né, para unir bastante aí a margarina com a farinha, para não tocar diretamente na margarina. Mas logo em seguida eu fui utilizando as próprias mãos, porque não tem nada melhor do que trabalhar com as próprias mãos, né? Você sente de fato o ingrediente. E aí mistura sem precisar sovar. Você vai fazendo uma farofinha com essa massa aí.
E aí mexe lentamente, tranquilamente e vai fazendo aí sua farofinha de massa. Logo em seguida, quando você sentir que a massa já está toda incorporada, né, o trigo com a margarina, você dá uma apertada assim na mão e dá uma quebradinha para ver se ela vai ficar unida e vai quebrar de uma forma que fique fácil de trabalhar, certo? Tá aí meu recheio pronto. E vamos trabalhar agora, certo? A marmita que eu utilizei foi essa daí, com a capacidade de 250 ml. Tem menores, tem maiores, mas aí é você que vai dizer o tamanho ideal que você quer trabalhar. Essa quantidade de massa me renderam, com essa quantidade de capacidade aí, 6 forminhas dessa. E aí no decorrer do vídeo você vai ver. Eu tentei, né, ao máximo pesar tanto a massa quanto o recheio para ficar tudo padronizadinho. É muito bom você fazer isso para um não ficar mais gordinha, outra mais magrinha. E aí é super fácil. Essa massa é maravilhosa de trabalhar. Você pesa a sua massa, vê a quantidade certinha e vai modelando ela na própria forminha. Porém, a forminha tem que estar acoplada aí em alguma superfície para não machucar muito, né? Ficar uma aparência visível do seu produto, ficar bem bonito, bem organizadinho, tá? Então eu fui apertando até formar essa camadinha aí, essa caminha de massa. E aí logo em seguida eu fui pesar o meu recheio, né? Eu coloquei aí, se eu não me engano, foram 100 gramas de recheio para essa capacidade aí de ml dessa marmita. As palavras somem quando a gente está gravando. Incrível. Esse primeiro aqui eu fiz, eu coloquei 90 gramas, mas depois eu identifiquei que era melhor colocar 100 gramas, que ficaria certinho, quantidade ideal para esse tamanho aí. Coloquei também requeijão, né? Isso não é, na verdade não é um requeijão original. Aí é um creme culinário. Nem gostei muito, na verdade, desse produto, mas foi o que eu tinha, então foi o que eu usei. Mas o certo mesmo é usar o requeijão cremoso original, certo? É um pouco mais caro, mas aí você precifica da forma correta. A tampinha para você abrir e ela ficar certinha, com a espessura boa, é bom você colocar aí nesse saco de congelamento. E aí você abre com um rolo, né, com um copo, uma garrafa que você tiver, e no plástico mesmo você direciona para a marmitinha, para poder já fechar aí. Você aperta as extremidades, vai apertando bem e tira o excesso com uma faquinha de serra ou uma faquinha que você tiver aí. Vai tirando, aperta, modela bem para ficar bem segura essa tampa aí, não abrir quando você for assar. Essas sobrinhas aí, gente, vocês usam, mistura no restante da massa que vai servir para as tampas, tá? Esse aí eu já fiz de uma forma diferente. Eu coloquei no plástico, abri a massa e deixei na espessura ideal, né? Mais ou menos ideal para fazer essa caminha. Mas eu confesso que eu preferi modelar na mão mesmo. Deu um pouquinho mais de trabalho porque a massa ela partiu, ela deu uma partidinha, tive que ficar fazendo meio que remendos, mas nada que impedisse, nada que comprometa, né, a estrutura aí da nossa marmita de empada, tá? Então fui fazendo aí meus acréscimos para ficar tudo muito certinho e modelei direitinho e deu certo também, assim como a primeira deu certo. Daí em diante deixei o restante da massa já toda pesadinha dentro das marmitinhas para facilitar o meu processo. E aí acrescentei o meu recheio em todas e após isso fui fazer as tampinhas, né? Sobrou um pouco de recheio ainda, que vai dar para usar, né? Para fazer mais umas 4, mais ou menos. Mas eu não faria hoje, que essa daí era encomenda.
E essa aí é a quantidade de massa que sobrou, que parecia que não ia dar, mas deu. Aí foi a quantidade certinha para as tampinhas. Aí tá aí. Depois disso, eu fui fechar as tampinhas e pincelar as gemas de ovo e levei ao forno para assar, forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. E aí varia de forno para forno. Ficou essa maravilha aí. Pessoal, não pude partir porque foi encomenda, tá? Mas fica aí a receita no ar para quem quiser fazer, faça e venda ou para consumo próprio, tá bom? Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau!